Jesus, o verdadeiro pão que alimenta. Jesus é o pão que nos deixa saciados. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6:35. O texto lido é o versículo-chave do contexto que vai do versículo 22 ao 65 deste capítulo e traz a primeira das 7 afirmações de Jesus: Eu sou. Aqui ele se apresenta como o pão da vida, o único alimento capaz de matar a fome de Deus no coração do homem. Depois da multiplicação dos pães, Jesus anda por sobre o mar, em seguida vai para Cafarnaum, e ali é encontrado por muitos que souberam ou foram beneficiados com a multiplicação dos pães. Jesus aproveita a oportunidade para ministrar a mais profunda das verdades espirituais. Ele é o verdadeiro pão do céu dado por Deus, o único alimento capaz de nutrir espiritualmente. Podemos ter tudo: bens, saúde, dinheiro, família, relacionamentos prazerosos, status social e notoriedade. Mas se não tivermos plenos de Deus, tudo mais se esvazia de importância. A fome espiritual do homem só pode ser saciada pela presença do Cristo, o pão vivo que veio do céu. Em todas as épocas, encontramos os que procuram Deus pelo pão que perece. Os que vivem à cata de sinais e prodígios. Na verdade, a grande maioria dos que procuram as igrejas cristãs o fazem exatamente por causa disso. O grande engano aqui é achar que é possível ser saciado da fome existencial apenas com o êxito em amealhar bens materiais. Infelizmente, a nossa carnalidade não tem permitido que busquemos ao Senhor pelo que Ele é. Todos nós queremos, numa medida ou noutra, resultados imediatos, respostas, saídas, milagres que nos livrem do sofrimento. Fomos alcançados pela graça de Deus muito mais para abençoarmos a outros que para ser abençoados. Esquecemos que a maior de todas as bênçãos já recebemos, a salvação em Cristo Jesus. O mais de que tivermos necessidade real nos será acrescentado. Muitos buscam o Senhor pelo pão que perece, como já foi dito. Jesus fala do verdadeiro pão que veio do céu e alimenta para a vida eterna. Jesus se revela com esse alimento espiritual. Todo que experimenta esse pão do céu é vivificado por ele. Os incrédulos buscam sinais e prodígios, mas o Senhor adverte: bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus falava de coisas e valores espirituais, mas a maioria dos seus ouvintes não compreendia, porque seus sentidos estavam voltados às necessidades terrenas, assim como nos nossos dias. O verdadeiro alimento foi dado por Deus, não por Moisés. Os rabinos e mestres da lei que ouviam Jesus tinham em mente a Torá, por eles chamada também de pão, alimento que, se fosse recebido e seguido, segundo eles, poderia dar vida. O maná, dado no deserto, era apanhado, uma porção para cada dia, de acordo com o número dos membros de cada família. Se fosse guardado para o dia seguinte, apodrecia. O verdadeiro alimento celestial é perene, não se deteriora e fortalece espiritualmente. Esse alimento vivo, chamado Jesus Cristo, do qual o maná era apenas um simbolismo, dá vida a todo aquele que o recebe. Aqui Jesus se revela explicitamente como o pão do céu vindo da parte de Deus para nutrir e saciar a fome espiritual do homem. Ainda assim, os ouvintes não compreenderam. Aquele que vai a Jesus nunca mais terá fome e o que crer nele jamais terá sede. Ele é o pão e a água da vida. Precisamos de Cristo para saciar o vazio interior. Quem vier a Cristo tem vida eterna, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. O Senhor de modo nenhum lançará fora os que forem trazidos a Ele pelo Pai. Salvação genuína
jamais se perde. O Senhor protege e ampara os que são seus, quer seja deste ou do outro lado da eternidade. Temos em Cristo a proteção e a vida abundante agora e no futuro. Precisamos aprender a buscar primeiro o abençoador, porque segundo a sua vontade as bênçãos virão. Conhecer e experimentar o verdadeiro pão do céu, Jesus Cristo, gera saciedade e plenitude. Aquele que verdadeiramente o experimentou, já passou da morte para a vida. Quem experimenta desse pão celestial é vivificado por ele e jamais será lançado fora. Sigamos a Cristo, pois só Ele tem as palavras de vida eterna. Amém.